E essa história de Gabigol do Palmeiras? Saiu notícia sobre isso essa semana. Tem gente olhando rede social e entendendo que algumas pistas estão sendo dadas. Eu vou dizer de novo o que eu penso sobre essa relação do Gabigol com o Flamengo e sobre esse impasse na renovação. Jogador de futebol é um produto. E muitas vezes, quando você está negociando um produto, você joga duro, você deixa a coisa esfriar, você joga com o tempo, mas é um produto diferente quando existe idolatria. Então eu quero falar um pouco sobre a postura do Flamengo nessa história e se encaixa mesmo com o Palmeiras, olhando o perfil, necessidade de elenco e principalmente perfil de investimento, tá? Então vamos entrar nesse assunto aí. O que tem de quente, o que não tem, enfim. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 180 mil inscritos por aqui. Hoje estou uniformizado de aposta ganha. Hoje temos Portugal e Suécia, amistoso, importante, internacional, um grande jogo nessa data FIFA. Meu palpite é vitória de Portugal. Você tem no site do Aposta Ganha as melhores cotações da data FIFA. Tem as odds supremas, que são oportunidades turbinadas aí para você se divertir e ter ganhos legais. Tudo com responsabilidade para você que tem mais de 18 anos. Link no primeiro comentário do vídeo para você se cadastrar. Segundo recado, atenção, no dia 13 de abril, nós ganhamos uma semana, tá? Dia 13 de abril, já com a concordância de todo mundo que já se inscreveu e se matriculou para o workshop, nós vamos passar em uma semana para frente o nosso workshop sobre jornalismo esportivo nas redes sociais. O segundo lote continua à venda. Dia 13 é o nosso workshop, nós vamos passar uma tarde de sábado falando sobre os desafios do jornalista nesses tempos atuais e abrindo para um debate, para uma troca de ideias. Por isso que as vagas são limitadas, para que a gente tenha a chance aí de todo mundo participar, construir junto, né, tirar dúvidas. Essa é a parada, esse é o intuito, esse é o objetivo, transmitir um pouquinho do meu conhecimento, mas pegar um pouquinho também das impressões de vocês e tirar dúvidas, enfim. Então, primeiro lote, ó, voou. Segundo lote, corre, que a galera já tá pegando o segundo lote e daqui a pouco acaba também. No QR Code que tá aqui, você pode ir direto pro link para se inscrever. Eu também deixei esse mesmo link na descrição do vídeo. Você que é jornalista, você que está estudando jornalismo, você que é consumidor de jornalismo, é muito importante a tua presença. Vai fazer a diferença para você. Então, aproveita, participe do meu workshop, quero ver você lá, se inscreva agora, aproveite o segundo lote. Tá aqui o QR Code. Vou deixar ele mais um pouquinho aqui no vídeo. Então, qual foi a novidade nesse assunto? Primeiro que tá tudo na mesma, tá? O Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim do ano, ainda não foi feito um acordo para a renovação. Neste momento, ele não pode assinar pré-contrato com outra equipe visando a temporada que vem, mas daqui a menos de 3 meses ele vai poder. No meio do ano, pode. Se abrirá essa janela. A meu ver, o Flamengo está jogando com o relógio a seu favor. O Flamengo está jogando parado, como se diz. Ele está deixando correr e mais em cima do prazo, muito provavelmente, ele vai apresentar essa proposta. Colegas que cobrem o Flamengo têm informado, olha, o Flamengo já está elaborando, a proposta está ficando pronta para apresentar no momento que julgar oportuno ao Gabigol. Bom, do ponto de vista do negócio, mesa de negociação, cada um vai puxar para o seu lado. Numa negociação você tem duas partes, as duas sentam, conversam e cada uma puxa um pouquinho para o seu, normal. O que o Flamengo está fazendo é, entendendo que o Gabigol hoje não tem o mesmo rendimento de outros anos, hoje sequer é titular do time e não se sabe o que será do aproveitamento do Gabigol com o Tite em 2024, o Flamengo está esperando. Porque uma coisa é você propor uma renovação de contrato para um titular absoluto. Os valores são uns, você trabalha com um teto. Outra coisa é para um jogador que perdeu espaço. Naturalmente, os valores são um pouco menores, as condições elas são diferentes. Uma coisa é o cara que está fazendo 30, 40 gols no ano. Outra coisa é o cara que, tudo bem, tem várias explicações aí, teve lesão, teve um monte de coisa, né? Mas, naturalmente, aí é evidente, todo rubro-negra sabe disso, houve uma perda de espaço, de protagonismo, houve até em algum nível um desgaste da relação com o torcedor do Flamengo, né, do Gabigol com o torcedor do Flamengo. Então, as condições hoje são essas e o Flamengo me parece que está esperando
até o limite da janela do pré-contrato para ver se a situação vai mudar ou não. E aí, em que bases ele vai fazer uma oferta de renovação para o Gabigol. Simples assim, né? E, obviamente, que para o lado do Gabigol seria muito mais interessante ter essa renovação quanto antes, para você ter uma garantia de futuro, para você ter uma previsibilidade e para evitar o risco dessa condição dele se deteriorar ainda mais, ele se desvalorizar ainda mais e chegar mais fraco na negociação. Então, eu estou tratando primeiro do aspecto frio da coisa, tá? Como duas empresas, porque o jogador de futebol ele é uma marca, ele é uma empresa, como se fossem dois CNPJs, né? Por mais que tenha um CPF aí, tem uma pessoa física aí, mas como dois CNPJs sentam na mesa para conversar, né? E aí o momento, a equivalência de forças, o ranking de forças de cada um, na hora que chega para negociar, pesa demais. Define os rumos daquele contrato, daquela relação, quais serão as condições e principalmente o tamanho do investimento que vai ser feito. Ponto. Agora, com um jogador de futebol, existe um componente que não existe numa simples relação entre duas empresas negociando, duas marcas negociando uma parceria. Existe um negócio chamado idolatria. Existe um negócio chamado história, legado, identificação. E independentemente da fase atual do Gabigol, do momento que ele vive, de uma eventual queda, de um desgaste aqui ou ali com a torcida, nós estamos falando, e eu vou repetir integralmente esse discurso, porque esse tipo de coisa, gente, ele não muda da noite para o dia. Um pênalti perdido, um gol desperdiçado, uma vaia de arquibancada, isso tudo não pode ser suficiente porque são coisas pontuais e que acontecem com qualquer um ou com quase todos. Esse tipo de coisa não pode apagar uma história do tamanho da história que o Gabigol construiu no Flamengo. A gente não está falando de qualquer um. Gabigol é um dos maiores ídolos da história desse clube. A gente tem muita dificuldade, e eu entendo, né? É uma questão humana mesmo, de olhar para o presente, para quem ainda está em atividade, do ponto de vista histórico, sabe? Sob uma perspectiva histórica. Porque a gente está vendo o cara ali, então a gente não consegue ainda construir aquela imagem definitiva, mas com tudo que o Gabigol fez, com gols em finais de Libertadores, com título brasileiro, com título de Copa do Brasil, com as comemorações, com a quantidade de jovens que se inspiram e se inspiraram nele, continuam se inspirando nele, o quanto ele contribuiu para formar novos torcedores de um clube que já tem milhões de torcedores e que vinha ganhando títulos. Ele foi o rosto dessas conquistas, o principal deles, não o único, mas o principal rosto, talvez da mais vitoriosa era do Flamengo. E olha que o Flamengo teve nos anos 80 um time extraordinário, espetacular, com Zico e companhia, mas ele pode estar construindo agora, de 2019 para cá, uma era ainda mais marcante, ainda mais vitoriosa. Inclusive, essa geração ganhou 2 Libertadores. A geração dos anos 80 não conseguiu esse feito. Aliás, o Flamengo ficou, durante um longo tempo, entre a geração de 80 e a geração do Gabigol para cá, sem chegar nem numa semifinal de Libertadores. Olha onde Gabigol e companhia, claro, colocaram esse time. Mas o Gabigol é o rosto dos títulos. O Gabigol faz os 2 gols da decisão contra o River. O Gabigol faz o gol do título contra o Atlético Paranaense. Ele é a expressão maior dessa geração muito vitoriosa e histórica do Flamengo. Então, isso não vai ser apagado. Isso não pode ser apagado. E não pode deixar de ser levado em consideração numa negociação. Eu sei que o status atual define muita coisa. Eu sei que o Flamengo tá na dele. O Flamengo olhar e falar, caramba, o Gabigol de 2024 não é o mesmo de 19, não é o mesmo de 20. Então, naturalmente, os valores com os quais a gente vai trabalhar na renovação, numa eventual renovação, serão diferentes. Mas, caramba, a gente não pode deixar de levar em consideração que é um ídolo. Então, ao mesmo tempo em que a idolatria, tudo que o cara fez, não dá o salvo-conduto para o cara ficar de sacanagem a vida inteira, também não pode ser esquecido na hora que você não está tratando com qualquer um. Com todo respeito, entendo que o Flamengo tem uma questão aí financeira que ele leva em consideração. Não, beleza, vamos esperar. O cara não é hoje titular absoluto do time, não precisamos ter essa pressa. Tá, vai. Até aí eu entendo, mas é um ídolo. É um ídolo. Então, peraí, é diferente. A gente também não pode deixar até o último dia.
A gente não pode também ficar cozinhando o cara até o limite da abertura da janela. Que dia que abre a janela? 1º de junho, meia-noite. Então até o dia 31 de maio, 11h58, a gente segura aqui a proposta de renovação. Eu acho que isso não cabe, acho que para profissional algum, acho até desrespeitoso como um todo, como um geral, ainda mais para um ídolo. E não é pouco ídolo, não é assim, é um dos 30 ídolos da história do Flamengo. Não, cara, esse cara é top 3. Esse cara é top 3 da história do time de maior torcida do continente. Então, pera lá. Não precisa também cozinhar tanto. Eu só acho isso. Acho que tem que encontrar, assim, um equilíbrio de entender que não é um assunto simples. Não é a renovação do segundo lateral direito do elenco. É do maior ídolo dessa geração. Então o Flamengo joga parado, mas não pode jogar tanto. Porque você precisa respeitar o que esse cara representa para o clube, para a torcida, para uma massa de torcedores. Feita essa ressalva, vamos falar da notícia de Palmeiras. O Souza, que é integrante fixo lá do programa do Neto, do Donos da Bola, deu ontem uma notícia no programa do Neto, na Band, de que o Gabigol estaria indo para o Palmeiras. Qual foi a fonte dele? Um amigo em comum, amigo do Gabigol e amigo dele, Souza. Ele falou, esse cara é meu amigo, é muito próximo do Gabigol, e ele me disse que, olha, tá rolando aí, o Gabigol tá indo pro Palmeiras. Não deu data, não deu mais detalhes e tal, mas isso já foi suficiente para uma explosão de comentários, posts e tal, gente espumando, gente esperançosa, aí tem de tudo. Aí foram olhar o Instagram, acho que foi o Instagram do Gabigol, eu vi isso no Jornal Globo, lá no Rio. O Gabigol colocou uma foto de umas palmeiras, árvores, palmeiras. E aí, mas é um sinal, não é um sinal. Aí teve gente que viu a matéria, nossa, olha o que virou o jornalismo brasileiro. Fica uma loucura, né? Fica uma loucura. Bom, não sei lá o que o Gabigol pretendia com isso. Não faço a menor ideia. Não vou chegar aqui e dizer, olha, é um sinal, hein? Também não vou chegar aqui e dizer, olha, tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi só coincidência, eu não sei, cara. Eu não tô na cabeça do Gabigol, sei lá o que ele pensou. Pode ser só uma coincidência. Acho que não quer dizer nada. Acho que para olhar para isso como algo concreto ou não, falta mais coisa. Falta mais coisa. Não que a gente duvide. Eu não duvido da informação do Souza. O boleiro, cara, eu não desprezo a informação do jornalista, do repórter que apura e tal. Mas eu acho que também tem muito valor. Essa coisa do cara que é jogador ou ex-jogador, que tem muitas amizades no meio. Os caras vão ouvindo. Quantas vezes a gente pegou notícias que se confirmaram vindo assim, né? De caras como o Souza, por exemplo. O cara tem uma conexão aqui, uma amizade, um amigo em comum, conhece um empresário, conhece tal, circula no WhatsApp, isso acontece. Pode ser verdade. Por que a gente vai... porque foi o Souza no programa do Neto. Não é. Por que não? Por que não pode ser verdade? Agora, se a gente olhar os movimentos de mercado recentes do Palmeiras, será que tem coerência? Primeiro assim, tem encaixe? Nossa, só tem, né? Gabigol do Palmeiras chega para ser titular, chegaria. Se isso um dia acontecer, né? Chegaria para ser titular absoluto, fácil. O Palmeiras precisa e consegue ser campeão de um monte de coisa sem esse cara, né? Mas esse cara com esse poder de definição, com essa experiência, com essa característica de um homem de área e tal, seria um encaixe absolutamente perfeito, né? No Flamengo ele tem uma concorrência hoje. No Palmeiras ele chegaria para ser titular. Mas o Palmeiras tem feito investimentos dessa magnitude porque também tem o seguinte, eu fui olhar aqui as contratações dos 2 últimos anos, tá? No ano passado, o Palmeiras só contrata reposições de caras que jogaram o Paulistão, que o Abel olhou e falou, Richard Rios fez um Paulistão legal no Guarani, depois trouxe o Arthur, que estava no Red Bull Bragantino. Só. São contratações muito tímidas. Eu fui olhar as 3 contratações desse ano, desse início de ano, e olhar os valores envolvidos. A mais cara foi o Aníbal Moreno. Que contratação, diga-se de passagem. 34 milhões até agora, muito bem investidos. Um jogador extraordinário, extraordinário. O Palmeiras também pagou no Bruno Rodrigues, e aí deu o azar dele se machucar logo no início do Paulistão, 25 milhões de reais por 80% dos direitos do Bruno Rodrigues. E pelo Caio Paulista, 18 milhões de reais. Não são mega investimentos. Não são mesmo. Você pega isso aqui, tudo que o Palmeiras gastou nesses 3 esse ano somado, não dá a contratação, por exemplo, do Luiz Henrique no Botafogo. Então, mostra muito bem qual é o perfil. O perfil é de contratação pontual,
reposição muitas vezes, oportunidade de mercado, não tem pacote de reforços, não tem jogador caríssimo, só que para ter o Gabigol em 2025, por exemplo, basta assinar um pré-contrato no meio do ano, ele viria de graça, em janeiro do ano que vem. Palmeiras esperaria uma temporada inteira, praticamente, para ter o Gabigol ano que vem. Então ele não precisaria fazer um investimento, por exemplo, de 30 milhões que fez no Aníbal Moreno. Chegaria de graça, mas com um alto salário. Salário do Gabigol no Flamengo beira a casa de 2 milhões de reais, pelo que a gente ouve por aí. É um dos mais altos do futebol brasileiro e merecidamente por tudo que entregou. Não sei se no Flamengo, provavelmente, a proposta de renovação vai baixar esse teto atual, esse patamar atual, e muito provavelmente no Palmeiras, pelo perfil financeiro, como esse clube é tocado pela Leila, também o salário não chegaria nesse patamar. Mas o Gabigol pode ficar diante da seguinte situação: caramba, eu tô aqui no Flamengo, mas não sou mais titular e os caras estão querendo baixar o meu salário. Pode ser, tá? É uma das possibilidades. A gente não sabe qual é a proposta que o Flamengo vai fazer. Então, não tô tratando nada aqui como certeiro, mas é possível. Pô, eu tenho 2 propostas na mão. O Flamengo baixando o meu salário, e aqui eu não sou mais titular absoluto. O Palmeiras, talvez pagando a mesma coisa, muito próximo, um pouco mais, um pouco a menos, eu chegando com o Abel, que tem 2 anos de contrato, então se o Gabigol chegar em janeiro do ano que vem, o Abel ainda vai estar lá, a não sei que rompa o contrato antes do previsto, com o Abel, com uma base vencedora para ser titular absoluto, para encaixar. Pode ser que, no momento em que as duas coisas chegarem na mesa do Gabigol, o Palmeiras seja mais tentador. E pode ser que esse tratamento que o Flamengo tem dado ao Gabigol no momento pese nessa hora. Tipo assim, pô, o Flamengo cozinhou, agora o Palmeiras chegou, eu posso ir. Por isso que também é um risco de você não tratar com a sensibilidade correta um caso tão complexo, tão difícil como esse do Gabigol. Estamos falando de um ídolo. O ponto é, acho que o Flamengo já deveria ter conversado e finalizado essa questão com o Gabigol para não correr esse risco. Acho que no Palmeiras ele encaixaria como uma luva. Acho que o Gabigol tem muito mercado para a primeira prateleira do futebol brasileiro. Ou fica no Flamengo, ou vai para o Palmeiras, ou alguma outra oportunidade, mas o Gabigol tem mercado para ser titular em um grande clube da mesma prateleira de Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro ainda por algum tempo. Então, vamos aguardar. Não tem nada ainda, nada. É uma situação que a gente ouve daqui, ouve daqui. Eu ficaria muito surpreso do Palmeiras fazer um movimento agora de pagar algum valor, não a multa total, porque isso não existe em último ano de contrato, mas chegar agora do Flamengo e falar, eu quero agora. A multa é 5x, eu pago 2,5x e trago agora. Duvido muito que o Palmeiras fará isso. Fugiria muito do padrão. Acho que assim como o Flamengo está jogando parado nessa história, o Palmeiras também vai. A Leila também vai. É a dinâmica de mercado da Leila. Até hoje sempre foi assim. Então acho que o Palmeiras esse ano vai com o que tem até o fim mesmo, a não ser que machuque mais alguém e tal, mas Palmeiras elenco esse ano vai ser isso aí. Se chegar mais um, se chegar mais 2, vai ser muito. E o Flamengo vai ficar naquela, vai deixar pro limite para fazer a proposta de renovação para o Gabigol. Os próximos meses vão ser muito quentes nesse assunto, porque o Gabigol tem mercado. Mas o ponto desse vídeo é, apesar da queda de qualquer coisa, Gabigol merece ser tratado com o tamanho devido, de acordo com o tamanho que tem na história desse clube. Vamos ver o movimento que o Flamengo vai fazer. Mas acho que essa demora já coloca a operação para o Flamengo sob um risco que não era tão necessário assim. Vejamos. O que você pensa? O Flamengo está certo em cozinhar essa história mais um pouco? Já deveria ter resolvido, como eu penso, você concorda comigo ou não? No Palmeiras, você palmeirense faria esse investimento? Pode ser um investimento não de transferência, porque ele chega a custo zero, mas de salário, que não vai ser barato. Se um dia o Gabigol jogar no Palmeiras, vai ter um custo alto mensal. O que você pensa sobre isso? Deixa nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.